TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 16 minutos. Estamos ao vivo e você vai acompanhar o segundo seminário Caminhos contra a Corrupção. Nesse primeiro momento, vamos ter a palestra Corrupção, um problema da humanidade, com o palestrante Carlos Fernando dos Santos Lima. O evento é do Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Câmara Municipal. Acompanhe. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para o segundo seminário Caminhos contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Câmara Municipal de Campinas e a Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. O promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. O procurador regional da República em São Paulo e membro da Força Tarefa da Lava Jato e o primeiro palestrante do dia, senhor Carlos dos Santos Lima. O subsecretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp, senhor Reginaldo Moretti. E a controladora geral da Câmara Municipal de Campinas, senhora Camila Ellen Grande. Convidamos a mesa a tomar assento. Agradecemos as seguintes presenças: João Lage, representando o gabinete da deputada estadual Célia Leão; senhor Marcos Vinícius, representando o gabinete do vereador Pastor Elias, desta casa; senhor Denis Teruia, representando o gabinete do vereador Carmo Luiz, desta casa; senhor Felipe Gonçalves, coordenador de políticas para a juventude; e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Convidamos para tomar assento à frente o vereador Eduardo Bispo, da Câmara de Montemor. E o senhor Rodrigo Soares, vereador da cidade de Araras. Enviaram suas justificativas de ausência o prefeito de Ribeirão Preto, senhor Duarte Nogueira; o deputado estadual Adilson Rossi; o deputado estadual Celino Cardoso; o deputado estadual Coronel Camilo; o deputado estadual Coronel Telhada e o deputado estadual Estevão Galvão. Neste momento, passamos a palavra aos componentes da mesa, começando pelo subsecretário de Assuntos Institucionais e responsável pela Elecamp, senhor Reginaldo Moretti. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao segundo seminário Caminhos contra a Corrupção. Hoje é um dia muito especial e de suma importância para a Elecamp, Escola do Legislativo, e para a Câmara Municipal de Campinas. Oportunidade de acolher nessa Casa de Leis um evento tão expressivo. Primeiramente, agradeço a parceria do Instituto Não Aceito Corrupção pelo evento. Cumprimento o senhor vereador Rafa Zimbaldi, presidente dessa casa. Agradeço pelo apoio em desenvolver eventos como este. Cumprimento especial do Dr. Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ao qual agradecemos a parceria na realização do evento. Cumprimento a senhora Camila Ellen Grande, nossa
Controladora-Geral da Câmara Municipal de Campinas. Cumprimento o Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, Procurador Regional da República em São Paulo e membro da Força Tarefa da Lava Jato, um dos expositores de hoje, e, em seu nome, cumprimentar e desejar agradecer os expositores desse seminário. Cumprimentos a todos os servidores e convidados da região metropolitana de Campinas e em torno, ao público geral e vereadores e autoridades presentes. O evento de hoje tem por objetivo de promover a transparência pública e incentivar a sociedade a exercer seus direitos. A Câmara Municipal de Campinas e o Instituto Não Aceito Corrupção promovem o evento com o intuito de manter o corpo de servidores motivado e atualizado. Meio hábil para os serviços públicos oferecidos caracterizam um ciclo de melhoria contínua, atraindo, via de consequência, ótimos resultados. O evento de hoje mobiliza a sociedade para compreender a importância da transparência e do combate à corrupção que corrói a nação. Aproveito o registro e digo que a Câmara Municipal de Campinas vem se esforçando, especialmente nos últimos anos, fazendo gestões cada vez mais transparentes, deixando claro para o cidadão tudo o que é feito nessa casa. Renovo uma vez mais os agradecimentos a todos os expositores, com a certeza que a essência do seminário converge para que tenhamos um país melhor. Um ótimo dia de trabalho a todos. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a presença do vereador Paulo Haddad desta casa. Agora, com a palavra, a Controladora-Geral da Câmara Municipal de Campinas, senhora Camila Ellen Grande. Bom dia. Gostaria de agradecer inicialmente ao Instituto Não Aceito Corrupção, em nome do Dr. Roberto Liviano, muito obrigada, que acatou prontamente o nosso convite para trazer um evento tão importante para a nossa cidade. Agradecer imensamente a todos os palestrantes de hoje, em nome do Dr. Carlos. É um prazer enorme tê-los aqui. Vocês hoje têm uma missão um pouco difícil de plantar uma reflexão na cabeça de cada um de nós sobre os motivos e, principalmente, as soluções para o combate à corrupção, hoje em dia. É algo tão almejado pela nossa sociedade, mas que nós entendemos como algo quase inalcançável, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente ver que há um caminho. Pode ser longo, pode ser árduo, mas há um caminho a se percorrer. Agradecer imensamente a Elecamp pelo apoio prestado de sempre. A Elecamp faz um trabalho maravilhoso aqui na casa para a gente ter eventos como esse. Então, em nome do Reginaldo, agradecer a toda a equipe da Elecamp e, principalmente, agradecer ao presidente, Rafa Zimbaldi, pelo apoio e fortalecimento da Controladoria Geral de sempre. E, nesse último ano, tivemos a regulamentação de todo o sistema do controle interno aqui na casa. Inclusive, recebemos visitas e ligações de outras controladorias para ajuda na implantação dessas medidas em outros órgãos. Então, foi muito importante para a casa. Teve ampliação do quadro de servidores nesse último ano também. Fizemos aqui o evento de controladores, encontro de controladores internos, no semestre passado, com total apoio da presidência também. E hoje, com mais esse evento, que temos muito orgulho de trazer aqui para casa. Então, nosso muito obrigada à presidência. Que seja um evento muito proveitoso a todos. Passamos a palavra agora ao Procurador Regional da República em São Paulo e membro da Força Tarefa da Lava Jato, senhor Carlos Fernando dos Santos Lima. Obrigado. Eu quero agradecer a todos pela presença, especialmente à Câmara de Campinas, na presença do Dr. Zimbaldi e ao Dr. Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção, meu colega de Ministério Público,
É uma oportunidade em que nós temos para discutir um fato importante para a história brasileira, para o futuro do Brasil, e espero poder contribuir com algumas ideias, alguma experiência da Operação Lava Jato e também alguma perspectiva que nós temos do nosso futuro. Agradeço a todos e às instituições envolvidas e aos presentes pela oportunidade. Obrigado. Com a palavra agora, o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, senhor Roberto Liviano. Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês em Campinas. Quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal, à Camila, controladora, ao Carlos Fernando, querido amigo, colega, que aceitou o nosso convite para estar aqui. Querida Juliana, nossa gerente executiva, guerreira, que permitiu que tudo isso pudesse acontecer. Nossa Juliana, colaboradora também. E a todos vocês que se deslocaram até aqui nessa data. O Brasil vive um momento absolutamente importante na nossa história republicana. E esse assunto referente à corrupção, ele é vital. Hoje começa a veiculação da propaganda gratuita e todos nós precisamos prestar muita atenção em tudo que se passa no país até o dia 7 de outubro, quando teremos que tomar decisões vitais para o nosso futuro. Escolheremos um presidente, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. O futuro da nossa representação política depende da nossa consciência e é total responsabilidade nossa. O tema da corrupção é um tema relevantíssimo e não é sem razão que é a principal angústia dos brasileiros. Precisamos ter seriedade, precisamos ter responsabilidade, e o que nós queremos hoje aqui é uma discussão séria, atenta, multidisciplinar a respeito desse assunto que tanto nos preocupa. Que tenhamos uma jornada de trabalho rica, proveitosa, e muito obrigado pela presença de todos vocês e a Câmara Municipal de Campinas por nos receber. Um ótimo trabalho para todos nós hoje. E agora, com a palavra, o presidente desta Câmara, vereador Rafa Zimbaldi. Bom dia a todos. Quero estar agradecendo o nosso presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Liviano, já cumprimentá-lo pelo trabalho importante, lembrando que até fiz a pergunta a ele, né, do Instituto, se teria alguma ligação com o Ministério Público. Embora nosso doutor Roberto seja promotor do Estado de São Paulo, ele é presidente do Instituto, que não tem ligação, inclusive, com o Ministério Público. Acho um ato importante que não só os promotores, mas toda a sociedade deve se engajar num instituto tão importante. Quero agradecer a presença do Dr. Carlos dos Santos, que é o procurador regional do Ministério Público de São Paulo e da Força Tarefa Lava Jato. A Lava Jato que tem tomado uma dimensão bastante grande. Então, em nome da cidade de Campinas, doutor, parabenizar o trabalho, toda a equipe da Lava Jato. Nós sabemos, até conversei um pouquinho com o senhor, passamos algo muito parecido, numa proporcionalidade muito menor, com certeza, aqui na cidade de Campinas, mas nós sabemos aí o trabalho, né, e que os procuradores têm se dedicado a essa força-tarefa Lava Jato. Então, parabéns, Deus abençoe o trabalho de todos os procuradores. Quero agradecer o Reginaldo Moretti, subsecretário, já parabenizá-lo pelo seu aniversário no dia de hoje, completa mais um ano de vida, Deus possa abençoar, cumprimentar a Camila, agradecer, em nome da Camila, agradecer todos os servidores de carreira que fizeram com que esse evento se tornasse uma realidade, fazendo esse convite ao Instituto, essa parceria da Câmara Municipal
de Campinas junto ao Instituto, doutor Roberto. Então, agradecer em nome da Camila todos os servidores aqui da Câmara. Cumprimentar os vereadores aqui presentes, vereador Paulo Haddad, aqui de Campinas, o vereador de Araras, Rodrigo Soares, o Eduardo Bispo, de Montemor. E cumprimentar todos os palestrantes, agradecer a presença de servidores, população aqui presente. Lembrando que este evento está sendo transmitido em canal aberto pela TV Câmara, está sendo transmitido não só para a cidade de Campinas, doutor Roberto, mas para toda a nossa região, chegando até em Jundiaí. Então, parabenizar o trabalho do Instituto e o trabalho de todos os promotores e procuradores que vêm fazendo um trabalho importante e de conscientização da população. Nós estamos vivendo, passando por esse momento eleitoral, disse há pouco das discussões e a conversa com a própria população, que nós estamos vendo que tudo isso que nós estamos vivendo no nosso país chamou a população para responsabilidade e despertou o interesse em discutir a política. Parabéns, boa palestra a todos e que Deus abençoe esse dia. Presidente, só um instante. Vou quebrar um pouco o protocolo, retomar a palavra. Eu preciso fazer só 2 registros aqui, que acabou me passando por lapso aqui. Como o senhor bem colocou, o Instituto ele não é um instituto ligado ao Ministério Público, e eu não posso deixar de registrar aqui e fazer um cumprimento de público à querida Rita Biazon, que é diretora do Instituto, que vai participar como palestrante, que está aqui conosco. Ela é uma pessoa brilhante, pesquisadora, e, para nossa honra e alegria, compõe a nossa diretoria e está presente aqui. Rita engrandece e nos traz muita inteligência, muito brilho, e, com certeza, para nós é uma grande alegria ter conosco a professora Rita Biazon no Instituto. E, para nossa alegria, já está aqui conosco. Rita, é uma honra ter você ao nosso lado. E também o colega Ricardo Ferracini, que já está presente aqui, participará deste seminário. São 2 registros importantíssimos serem feitos, que eu não tinha feito na minha primeira fala. Desculpa, obrigado. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa e solicitamos que dirijam-se à plateia para o início das palestras e debates de hoje. Gostaríamos de agradecer também a presença de Leia Almeida, representando o gabinete do vereador professor Alberto. Ficaremos agora com a primeira palestra do dia, Corrupção, um problema da humanidade, ministrada pelo senhor Carlos dos Santos Lima, Procurador Regional da República em São Paulo e membro da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Novamente, eu agradeço a presença de todos, a presença dos vereadores aqui também, da população, dos meus colegas de Ministério Público, servidores da Casa. Nós, em Curitiba, fazemos muitas atividades, mas uma das mais importantes é a de comunicar com a população o que acontece nas investigações e também a nossa visão sobre a realidade deste fenômeno, o fenômeno da corrupção no Brasil. Hoje a palestra que me foi sugerida, ela é um pouco abrangente, um pouco histórica, muito mais das raízes da corrupção, mas, ao final, nós vamos ver que isto tem sua importância. Nós precisamos entender isto para entendermos quais as soluções possíveis e como nós temos que trabalhar com elas. Num sentido amplo, corrupção é um fenômeno da vida. Eu, com 54 anos, estou dia a dia me corrompendo daquela juventude da minha infância, dos meus 10, 12 anos de idade. A minha visão é cada vez pior, meus cabelos estão caindo, os cabelos cada vez mais brancos, e a gente aceita isto como um fato da vida.
Mas a corrupção moral não é uma imposição da realidade. Nós não precisamos aceitar isto como um fato. Nós precisamos manter aquilo que nos foi passado na educação pelos nossos pais, pelos nossos avós. No meu caso, especialmente, eu lembro sempre da minha avó. A minha avó criou 4 meninas, viúva, fazendo pão e lavando roupa e torrando café. E nunca deixou ninguém ir à casa dela comprar alguma coisa. Ela ia até a feira e vendia. E ela, toda noite, eu lembro, ela rezando o terço, menos no dia do jogo do Corinthians, que ela adiantava um pouco a reza para poder assistir o jogo. Então, essas referências, elas devem se manter por toda a vida, para nós, na nossa vida, e independente da nossa idade. Nós não precisamos aceitar realidades diferentes só porque algumas pessoas se dão muito bem nessa atividade ilícita de apropriar-se do dinheiro dos outros, do dinheiro da sociedade. Nós temos que manter o nosso caráter, a nossa educação, o nosso rumo, a nossa essência. Mas, historicamente, nós não podemos exigir isto como um fato natural de todas as pessoas que têm poder, porque existe a ideia de que o poder deve ser necessariamente controlado. Nós, a todo momento, somos que temos poder dentro da nossa família, temos poder dentro das nossas relações pessoais, nossas relações familiares, somos tentados a aproveitar deste poder. Ainda mais se nós temos um poder que deriva da coisa pública. Nós temos um acesso irrestrito ao dinheiro público. Então, nós não precisamos acreditar na pessoa, na correção da pessoa. Nós precisamos ter mecanismos que controlem essa pessoa. Dizem que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, diante dessa ideia, primeiro, nós não devemos ter poderes absolutos. Todos os poderes devem ser relativos. E segundo, todos os poderes devem ser controlados porque eles tendem à corrupção. Isso é histórico. O que nós temos que ter, então, não é uma crença necessária apenas no caráter e na obrigação moral das pessoas, mas sim buscar esses mecanismos de controle. E vamos ver isso historicamente. Eu dei aula de Teoria Geral do Estado em Foz do Iguaçu, ainda no início da minha carreira como procurador da República, e eu falava sobre os governos. Já em Aristóteles, voltando para a história, Teoria das Formas de Governo, a democracia se corrompe em demagogia, a aristocracia se corrompe em oligarquia e a monarquia se corrompe na tirania. Qualquer que seja a forma boa, ela tem uma forma ruim e corrompida. É da natureza dos governos. Então, é preciso controle para evitar a demagogia, no caso nosso, porque nós somos uma democracia. Além disso, nós vamos ver historicamente em outros momentos, como, por exemplo, no Império Otomano. O Império Otomano, toda a administração pública era feita por órfãos que eram ou tributos exigidos, devshirme, que os otomanos exigiam dos povos submetidos que entregassem crianças para que eles crescessem sob o Império Otomano, fossem convertidos ao islamismo e servissem como não só guarda pessoal do sultão, mas também como servidores públicos. Por quê? Porque estes órfãos, esses tributos que eram pagos pelos subjugados, eles não tinham vinculação nenhuma com as poderosas famílias turcas. E, portanto, eles não tinham nenhum interesse a defender que não fosse o interesse do sultão.
Por quê? Porque o sultão sabia que, colocando pessoas das famílias, estas pessoas das famílias iriam gerir o Estado muçulmano, otomano, de forma a privilegiar suas famílias. A noção de coisa pública estava já não existia. Os bens eram do sultão. Ele temia pelos seus bens, então, portanto, ele criou o que nós chamamos de janízaros, que eram soldados, e os melhores, os mais bem educados, eram os servidores públicos. A própria Igreja Católica, se nós olharmos que teoria do coração dividido, por que os padres católicos, um dos principais motivos, eles não podem formar família? Exatamente para não ter o coração dividido entre a Igreja e a sua família. Inclusive, e não é um fator de menor importância, na administração dos bens da Igreja. O interesse da Igreja é manter essas pessoas vinculadas apenas e exclusivamente aos interesses da Igreja. Então, dentro desta lógica, nós vemos que existiram historicamente sempre soluções para problemas que decorrem da natureza humana, que são naturais do ser humano. E cada sociedade procurou tratá-la de uma forma diferente, ou uma forma mais adequada. Ou uma solução possível naquele momento histórico. Daí nós temos a Revolução Francesa, questões de igualdade, e nós temos a Revolução Americana e a grande consagração das teorias de peso, freios e contrapesos. A ideia de que um poder é controlado por outro poder. Nós temos 3 poderes, esses 3 poderes exercem os controles mútuos. É uma forma de lidar com a administração pública, talvez a forma mais clássica e ainda a mais atual de controle. Mas nós temos que admitir que os poderes não bastam para se controlarem, nós precisamos da sociedade. E, afinal, nós vivemos numa democracia, então, a democracia nada mais é que também um mecanismo de controle do poder. Não é o melhor sistema, mas é o melhor dentre os que existem. Ele não é perfeito. Nós podemos, às vezes, paternalisticamente pensar num ditador, ou, como Platão, numa república de sábios. Mas quem são os sábios? Eles são sábios para tudo? E se ele não for sábio, será que eu não tenho que trocá-lo? E como que eu troco um ditador? É fácil colocar, difícil de tirar. Então, a democracia, pelo menos, se não nos coloca diante de opções, e nossa realidade hoje no Brasil é essa, que nos entusiasmem, nos façam sentir como eu senti quando eu estudava nos Estados Unidos, que eu via a eleição de Barack Obama, sentia o entusiasmo por uma liderança. Nós não temos isso no Brasil. Ainda assim, pelo menos, nós sabemos que, se errarmos, nós tiramos daqui a 4 anos. Então, nesse aspecto, a democracia é essencial. Talvez o principal caráter da democracia é a possibilidade de nós corrigirmos os erros. Corrigirmos os erros. Porque se você der poder absoluto, não será uma democracia efetivamente. Então, nós temos que trabalhar sempre com a ideia de que nós temos que ter mecanismos, instituições, controles, e com base nisto é que nós temos a realidade da Lava Jato. Na verdade, o Brasil é cheio de normas, e normas que não pegam, que não funcionam, porque elas não são feitas para a realidade, mas sim para o mundo ideal.
E toda vez que nós idealizamos demais o mundo, nós perdemos o pé do chão. E nós começamos a discutir assuntos etéreos, assuntos superficiais, quando nós nem sequer discutimos as regras mais básicas da sociedade. Nós não temos uma sociedade que dê à sua população as condições mínimas e dignas para a sua sobrevivência. Entretanto, nós ficamos discutindo o sexo dos anjos em campanhas eleitorais. Entretanto, nós precisamos que haja controle, haja comunicação e haja instituições. O que a Lava Jato é, essencialmente? Começou em 2014, oficialmente, em março, 17 de março, que é o dia do meu aniversário, com a primeira fase. Entretanto, ela vem de antes, obviamente. Ela era uma investigação envolvendo 4 doleiros. Entre eles, um velho conhecido nosso, Alberto Youssef, que já tinha sido preso na época do Banestado. E nós iniciamos essa investigação sobre lavagem de dinheiro, uma coisa trivial, coisa das nossas investigações mais comuns. Entretanto, tinha uma pequena transação entre Alberto Youssef e um ex-diretor, não era diretora, já tinha saído da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E essa transação, ela era uma entrega de um veículo, um presente, um veículo Range Rover. Por que um conhecido doleiro está entregando uma Range Rover para um ex-diretor da Petrobras? E a partir deste fato, este é o fato realmente importante inicial da Operação Lava Jato, como nós vemos hoje. E como uma operação sai deste pequeno fato e em 4 anos e meio chega nesta calamidade que nós mostramos para o país. Como que nós conseguimos chegar a isso? Através de diversos instrumentos, e um deles é a comunicação, que eu estou fazendo isso hoje com os senhores. É preciso informar a população o que está acontecendo. E a partir desse momento que nós começamos a informar a população, já vinha desde 2013 em campanhas de rua, ela começou a se interessar pelo tema da corrupção, e hoje é um tema candente no dia a dia das pessoas. Às vezes, nós temos a impressão que as pessoas querem muito mais do que nós podemos entregar. A Operação Lava Jato faz uma investigação criminal. Ela não vai solucionar os problemas. Ela aponta os problemas, ela mostra os problemas. A solução se encontra na população, na sociedade e na democracia. As pessoas talvez queiram resolver os problemas rapidamente e talvez desanimem por conta disso. Entretanto, isto é uma mudança geracional. Isso são 15, 20, 30 anos. É o seu filho, é o seu neto, que pode pegar um país melhor. Você, eu, todos nós que estamos aqui, estamos enfrentando esse problema e vamos enfrentar durante mais de uma dezena de anos tranquilamente. Nada vai se corrigir, mas se não se iniciar, nada se corrige. Então, nós temos que entender o fenômeno, entender as causas e tentar descobrir soluções para ele. Eu sei que muitas pessoas desanimaram, porque eu vejo isso no Facebook e diante das tentativas anteriores, por exemplo, como as 10 medidas contra a corrupção, e que afundaram numa noite no Congresso Nacional, por reação dos parlamentares, as pessoas até desanimam, não há o que fazer. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Isso aqui é um cabo de guerra. E você puxa do seu lado e aqueles que se interessam em manter o sistema puxam do outro. E às vezes você avança e às vezes você recua. Puxe com o máximo de força possível, porque é a única chance de você conseguir fazer com que as coisas se movimentem a seu favor. Não há tempo, não há modo de desanimar.
Eu estou há 4 anos e meio, não estou desanimado. Vou sair da Lava Jato, obviamente, uma hora, um momento. Mas não significa que eu vou parar de discutir a corrupção, de auxiliar campanhas como ajudar o Instituto Não Aceito Corrupção e outras instituições em campanhas. Nós precisamos nos movimentar como pessoas. Nos Estados Unidos, voltando para a história, o movimento progressista americano demorou aproximadamente 30 anos para limpar a política americana. Entre o final de 1870 ao início dos anos 1900. Culminou no governo Theodore Roosevelt. No governo Theodore Roosevelt, em 1906, não tem bem a data, e a independência dos Estados Unidos é 1776, só no governo Roosevelt que foi processado o primeiro senador americano por corrupção. Isso mostra que não é fácil, nem mesmo lá, porque foi a culminância de um processo como iniciado no Brasil, um movimento progressista. E foram mais de 30 anos para transformar a política federal, estadual americana num modelo melhor. Melhor porque não existe instituição isenta da corrupção. O germe da corrupção está no poder. Ele nasce no dia que uma causa ganha, um partido chega ao poder, no dia que as pessoas assumem um cargo público. É preciso haver controle. Eu estava em 2008 nos Estados Unidos para falar, será que existe corrupção só no Brasil? Não. Em 2008, eu estava nos Estados Unidos e 2 governadores americanos, os 2 foram processados criminalmente, um deles foi preso. O governador, um era de Nova York e o outro era de Illinois. Os 2 grandes estados americanos. O de Nova York por um crime de corrupção moral. Ele solicitou prostitutas no estado vizinho pelo telefone, o que configura crime federal nos Estados Unidos. Pode ser estado, se num dos estados a prostituição é proibida, que é uma característica do sistema americano. Mas o segundo, por quê? Porque Illinois é a terra do senador Obama, é a terra do senador Obama, então o senador Obama. E ao se eleger presidente, ficou vago o cargo de senador. E a substituição do senador de Illinois se dá por indicação do governador. E o governador começou a vender o cargo para quem pagasse mais. Isso é corrupção. E não era uma corrupção política. Eu estou leiloando entre os meus apoiadores aqueles que vão fazer apoiamentos específicos aos meus projetos, que poderia até ser entendido como do jogo democrático, do jogo político. Não, era dinheiro. Ele foi preso. Nós não temos que ter uma síndrome de vira-lata, porque esse é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Infelizmente, nós estamos atrás nesse fenômeno. Nós estamos atrás, mas o brasileiro em si não é essencialmente diferente dos outros povos. As nossas instituições é que são mais falhas. As nossas elites é que são piores. Dizem que o brasileiro é corrupto, então, portanto, os políticos são corruptos também, porque eles são reflexo desse povo. Eu nunca entendi dessa forma. Acho que esse é um discurso fácil. E é um discurso daqueles que parece encaminhar-se para lugar nenhum. Então, como é impossível trocar o povo, então não há nada que possa fazer. Os políticos sempre serão isso. Portanto, não é assim. Eu creio que é bem ao contrário. Quando a população que luta para sobreviver num país precário, que não traz direitos para ninguém, vê o sucesso de uma pessoa
por meios ilícitos, começa a desejar atingir esse mesmo sucesso, mesmo que para isso tenha que usar os mesmos métodos. Então, na minha opinião, o problema do povo brasileiro é que ele tem péssimos exemplos vindos de cima. Péssimos exemplos vindos das nossas elites. Isso já vem desde Portugal, porque isso aqui era uma terra de degredados, de índios e de escravos. E daí vem a elite portuguesa, assume o poder, desloca os mais ricos para a periferia, assume as suas casas, eu sou nobre, eu tenho direitos, e você se vire. E o que eu quero ser? E se eu atinjo alguma riqueza, o que eu quero fazer? Eu quero assumir a mesma postura deles, a mesma postura dessa elite. Eu quero excluir os demais. Porque é assim que eu vejo o sucesso. É assim que o sucesso é no Brasil. O sucesso é assumir essa posição de excluir os demais. Então, eu não creio que nosso povo seja essencialmente. Existem testes feitos de ciência comportamental mostrando que foram testes randômicos, que significa aleatórios, feitos em cidades brasileiras e em cidades de outros países, em que se deixavam documentos perdidos e se verificava qual era a destinação disto. Depois, o Brasil saiu melhor do que muitos países de primeiro mundo, muitas cidades consideradas mais desenvolvidas. A atitude das pessoas foi muito mais honesta do que muitos países que nós admiramos. Então, não acho que o problema seja do povo brasileiro. Mas a Lava Jato mostra que existe um problema. A Lava Jato mostra que existe um problema. E esse problema está no nosso sistema político partidário. Existem outros problemas. Desigualdade leva à corrupção. Excesso de poder incontrastável das nossas elites, das nossas instituições, leva à corrupção. Mas o problema que a Lava Jato revelou foi o nosso sistema político partidário gera corrupção, gera crime. Então, portanto, ele é criminógeno. Criminógeno significa que origina, que é causa de corrupção. E por quê? E por que o nosso sistema político partidário é causa de corrupção? Porque o nosso sistema partidário, da redemocratização para cá, principalmente, se tornou muito caro. As nossas campanhas políticas são muito caras. E como você vai atrair pessoas? Vou dar o meu caso. Eu sou procurador, eu não posso exercer atividade político-partidária. Mas todo mundo dizia que a Lava Jato ia ter um candidato a deputado, eu, e um candidato a senador, o Dr. Deltan. Eu simplesmente respondia, primeiro, eu não posso ser, porque eu tenho que largar a minha posição, o meu emprego. Eu tenho agora 39 anos de serviço público, vou me aposentar ano que vem. Eu vou abrir mão, sair do meu emprego público, na véspera da minha aposentadoria, sem um único centavo para fazer campanha, sendo que para se eleger você precisa gastar milhões. E você não vai receber milhões de salário. Como isso é? Como eu faria isto? Eu lembro meu pai foi político, foi deputado estadual no Paraná na década de 70. Na verdade, exatamente nos anos 70, começo dos anos 70. Ele era promotor de justiça, podia ser político também na época, hipotecou a casa, pegou o dinheiro, fez campanha e se elegeu. Não tentou a reeleição porque não tinha uma segunda casa para hipotecar. E isso no tempo que uma hipoteca era suficiente para fazer campanha. Hoje não é.
E como você faz campanha, senão com dinheiro público ou dinheiro pessoal? Porque realmente o sistema, ou doações de empresas, que eu não vou demonizar as doações, ou doações de pessoas físicas. Não é possível. Com o seu próprio dinheiro, só se você for um milionário. Exemplo do meu falecido sogro. Ele foi, por 2 vezes, candidato a deputado federal, por um grande partido. Não tinha a menor condição de ser eleito, evidentemente. Não era nem sequer vereador da cidade. Entretanto, ele tinha o dinheiro da sua atividade lícita, advocacia, para gastar, e por isso o partido o escolheu. Porque ele pagou muito da campanha dos outros. E não se elegeu e perdeu 5, 6, 7 milhões de reais em campanhas políticas. Então, quem entra na política sem uma estrutura, sem ser celebridade, sem ter fonte de financiamento? Ninguém. Então, o que acontece é que a política não se renova. A política se torna um feudo de políticos e de políticos profissionais. Também não sou contra a profissionalização da atividade política, mas não estou dizendo que a falta de renovação, eu estou dizendo que a falta de renovação é um problema. Porque o poder corrompe. O poder a longo prazo tende a corromper mais fácil a longo prazo. Então, nós temos que ter renovação, porque é a renovação que permite manter em xeque constante a atividade do político. Então, todos esse fenômeno nós percebemos na Lava Jato. A Lava Jato, portanto, é uma investigação sobre como a corrupção se infiltrou nas campanhas eleitorais e na política brasileira. Essa era uma divergência que eu tinha com o Dr. Deltan, quando ele lançou as 10 medidas contra a corrupção. As 10 medidas tinham um foco essencialmente nas leis penais e processuais, para melhorar o processo penal e a penalização das pessoas corruptas. Entretanto, eu dizia que não era suficiente, era importante, mas não suficiente, porque se você não resolve a causa ou não minimiza a causa, você não tem a solução do problema. Então, não adiantava só ameaçar com penas altas, não adiantava só melhorar a eficácia do sistema, que era quase zero, mas nós precisávamos trazer o problema da causa. E este problema, de certa forma, está sendo tratado na campanha da Transparência Internacional e na campanha da Fundação Getúlio Vargas, novas medidas contra a corrupção. Ao invés de 10, que na verdade não eram 10, eram mais que 10, mas agora são 70 medidas contra a corrupção, que incluem questões que estão no dia a dia da população. Vamos discutir como é o processo de indicação para ministros do Supremo. Isso está lá. Vamos discutir a democracia dentro dos partidos. Isso está lá. Vamos discutir a contabilidade dos partidos. Vamos implantar regras de lavagem de dinheiro. Se você ou o seu partido perceber que está sendo usado para lavagem de dinheiro, você tem a obrigação de comunicar. E se você não comunica, você se sujeita a penalidades. É claro, os grandes problemas essenciais não foram resolvidos, não estão propostas soluções. Por exemplo, o sistema nosso de eleição para a Câmara de Vereadores, deputados estaduais e deputados federais.
que tecnicamente nós chamamos de sistema proporcional de listas abertas. O que significa? É que dentro de cada município ou estado, todos os candidatos concorrem contra todos os candidatos, na inteireza da circunscrição, ou estado ou município. O que significa? Eu preciso viajar todo o estado, eu preciso que as minhas informações, minha propaganda chegue em todo o estado ou todo o município. Eu preciso que eu preciso de cabos eleitorais nesses locais, eu preciso de estrutura física nesses locais. E isso tudo é dinheiro. E eu não concorro só com os outros partidos, eu concorro contra os meus correligionários. Porque se eu ficar em segundo e terceiro, eu posso ser excluído pelo coeficiente eleitoral. Então, eu tenho que ficar em primeiro no meu partido para ser o primeiro escolhido dentro do meu partido. Então, todos contra todos. Só pode... E dinheiro é o que faz a diferença em campanhas eleitorais. Só posso depender de arrecadação. Então, portanto, eu tenho que buscar arrecadar. E esse é um problema. Mas não foi proposta a solução. Não existe uma solução clara a respeito disso. Por quê? Porque cada um de nós, e os políticos, a população, as instituições da sociedade, tem uma opinião diferente. Existem soluções. Voto distrital. Nem todo mundo gosta do voto distrital. Tem seus problemas e tem seus pontos positivos. Diminui o âmbito territorial da disputa, fazendo com que, pelo menos, a necessidade de dinheiro seja menor. Mas muitos não gostam. Distrital misto, que mistura um pouco de distrital com um pouco do atual sistema proporcional. É uma solução. Votos em lista fechada, que as pessoas não gostam, que é o partido apresenta listas de nomes e você vota na lista. Às vezes os partidos podem apresentar múltiplas listas. Você não vota mais em pessoas, você vota em listas de nomes organizadas pelos partidos. Normalmente a população não gosta disso, mas era o sistema português. Todas essas opções são melhores que o sistema proporcional atual, porque este é o pior. Este é o pior, este é o mais exigente em termos de arrecadação. Mas nós temos que resolver isto. E a proposição feita nessa nova campanha não é a de buscar assinaturas para fazer propostas populares de emenda legislativa, mas sim fazer com que a população busque, junto aos políticos, qual é a posição deles nesses casos, perante essas propostas. E use isto como um dos critérios para que a escolha seja feita. Não posso dizer que essa é uma forma eficiente, considerando que não sei quantos aqui poderiam eventualmente levantar a mão, quem conhece as novas medidas contra a corrupção, quem já ouviu falar da campanha. Tá, eu estou vendo, assim, num grosso modo, que não deve passar de 10%. E nós estamos há pouco mais de 40 dias. Realmente, talvez não dê tempo dessa campanha ser eficiente, mas ela é um começo. Como eu disse, isso é geracional, não podemos esperar isto como uma campanha que se encerra agora, mas continua durante a nova legislatura, porque desta legislatura eu não espero nada. Ao contrário, isso é um alerta que eu gostaria de fazer para vocês. Nessa legislatura eu não espero nada, ao contrário, eu espero, sim, uma reação muito forte contra, não só a Lava Jato, mas contra o combate da corrupção em geral. Entre o dia da eleição e o final
da legislatura. Eles vão tentar aprovar medidas que busquem punir autoridades, que talvez anistiem crimes de corrupção, que deem indultos para presos e outras medidas desse tipo, porque eles vão legislar em causa própria, que é também uma atividade corrupta, é uma corrupção do poder. Então, nós vamos ver isso nesse final, mas nós esperamos que, apesar de todas as dificuldades impostas por eles, nós tenhamos uma renovação e um compromisso. E se não for nesta, vai ser na próxima. E se não for na próxima, vai ser na outra. O que nós não podemos é desanimar, porque, neste momento, a única forma de se combater a corrupção é através do voto popular. A Lava Jato, o doutor Moro, a Justiça, o doutor Bretas, seja lá quem for, é incapaz, por si mesmo, de fazer esse trabalho. Em relação a essas medidas, eu acho importante enfatizar as questões envolvendo os partidos políticos. Não se faz democracia sem partidos políticos, então nós não devemos demonizar os partidos políticos. Nós devemos democratizá-los, dar transparência aos partidos políticos. E essa é uma essência dessas medidas. Nós precisamos de cláusula de barreira, não é possível que nós tenhamos tantos partidos. Não é possível o Partido da Mulher Brasileira, que só lança candidatos homens, ou o Partido da Nação Corintiana. Não é possível isto. Nós precisamos ter fundamentos programáticos e ideológicos nos programas partidários. E, principalmente, nós devemos voltar a ter pessoas de bem envolvidas na política. Nós devemos permitir que pessoas cresçam dentro dos partidos e que os partidos permitam que se floresçam ideias e não sejam mais dominados, como são hoje, por caciques partidários. Essa é um fato revelado pela Lava Jato que eu acho que nós devemos discutir todos os dias com os nossos amigos, vizinhos, colegas. Nós não podemos permitir que a política seja sequestrada por uma elite. Bom, eu creio que vão ser aberta a oportunidade de algumas perguntas. Espero que esta visão não seja... Ela não é essencialmente pessimista, mas ela é propositiva. Nós temos oportunidade de mudar. Nós temos o que fazer para mudar. Só não podemos desanimar. Assim como batem nas minhas costas quando eu estou no aeroporto e dizem, não desanima, doutor, continua, lute, a mesma coisa eu faço com a população. Lute comigo, continue comigo, porque se for só eu, não vai adiantar. Se for só o doutor Moro, não vai adiantar. Então, nós precisamos, não que concordem conosco, mas que lutem por uma causa digna, que é o combate à corrupção. Obrigado. Nós abriremos agora para as perguntas que devem ser feitas por escrito via formulário. Gostaríamos de agradecer também a presença do vereador desta casa, o senhor Nelson Osri, e o senhor Paulo Lima, representando o gabinete do vereador Vinícius Gratti. Na verdade, nós vamos ter espaço aqui para poder fazer duas perguntas, né? E recebemos algumas aqui. A primeira pergunta é do Hudson, né? E o Hudson pergunta o seguinte: você acredita que as regras de compliance e auditorias internas e externas independentes, exercidas em empresas privadas de capital aberto, seria um dos caminhos para a melhoria do quadro atual de corrupção instalado no país? Em caso negativo, por quê? E qual a sua opinião?
Bom, eu quero agradecer a oportunidade, foi eu que sugeri que fosse aberta a possibilidade de perguntas, porque eu, antes de tudo, sou um promotor. Então, eu gosto de confrontar ideias, gosto do debate, mais do que fazer palestra. E compliance é um assunto que eu tenho especial atenção. Eu escrevo sobre compliance, já tenho livro publicado a respeito, e já escrevi antes da Lava Jato, junto com outros colegas, sobre lavagem de dinheiro. O meu capítulo é exatamente de compliance. Compliance não é algo da moda, mas sim uma tendência que se estabelece, assim como as controladorias, as auditorias e outros sistemas, que não se confundem com compliance, mas são complementares. Isso foi sendo adotado no setor privado, mas não é uma exclusividade do setor privado. E nós, nesse aspecto, o compliance ele é importante. O compliance é importante mais pelo seu aspecto de treinamento e compromisso dos funcionários e das pessoas, dos executivos, mas ele não é uma exclusividade do setor privado. Nós devemos pensar também no compliance do setor público, na obrigação do setor público de treinamento adequado dos seus funcionários, constante dos seus funcionários, na profissionalização da administração pública e na criação de mecanismos de controle, dentre os quais o compliance é uma necessidade. Eu acho importante conhecer esse assunto, para quem especialmente trabalha na área do direito, na área da economia, administração, contabilidade. É uma tendência mundial e que veio para ficar. É mais um instrumento dentro das empresas e dentro da administração para controlar os comportamentos. Fazer com que as pessoas percebam, por exemplo, compliance não é só lavagem, compliance não é só anticorrupção, compliance, por exemplo, é alertar os funcionários de que nós não devemos ser sexistas, nós não devemos ser preconceituosos, nós não devemos distinguir pessoas pela cor, pela raça, pelo credo. Isso também é compliance. Então, compliance é faça a coisa certa. Um compromisso de fazer a coisa certa. E esse é um dos compromissos mais difíceis na vida de qualquer um, e quanto mais de uma instituição. O compliance veio para ficar. Bom, para fechar, então, conforme a gente combinou, na verdade, eu vou tentar juntar as outras questões, Carlos, numa, e como você é talentoso, enciclopédico, tente responder isso de uma maneira englobando e sintética. Primeiro, uma questão que vem sendo, não tem aqui a identificação de quem pergunta, vamos respeitar esse direito, mas algumas pessoas vêm questionando o Ministério Público, dizendo que eles estão indo além de suas atribuições, extrapolando suas funções. Desta forma, estariam pondo em risco o equilíbrio dos poderes. O que você acha disso? Nas contratações públicas, está sendo exigido das empresas mecanismos anticorrupção. Considerando que os exemplos vêm de cima, não seria o caso das próprias estatais criarem os seus mecanismos? Qual seria o papel que a sociedade civil deveria cumprir na luta contra a corrupção? E, por fim, como é dividido o dinheiro do fundão partidário? Na verdade, são algumas indagações aí dentro de uma. É quase impossível fazer uma resposta que englobe... não é. Faça uma costura. Não é uma coisa só. Não seria é uma um coisa Frankenstein, só. literalmente. Não é uma coisa só. A minha resposta. Vou tentar sintetizar uma ideia básica aqui. Não existe democracia fora da regra da lei. Então, não existe uma regra para a política fora da regra da lei
que vigora para todos nós. Simples. Ponto. E, por incrível que pareça, uma das questões mais mal compreendidas. Quando alguém fala para mim que nós estamos atentando contra o equilíbrio, ele está dizendo assim, eu quero que volte a ser como era, em que a política estava fora do campo da atividade do processo penal. Então, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não existe democracia sem regra de lei, porque democracia não é simplesmente a vontade da maioria. É a vontade da maioria em respeito com respeito às minorias, e com respeito ao direito das minorias, mediante o convencimento, e por isso é importante a livre manifestação de vontade e de pensamento, para que elas cheguem, pelo convencimento, a formar uma maioria na próxima oportunidade que tivermos eleições. E essas eleições, elas devem ser equilibradas, de modo a se dar a oportunidade igual a todos, não permitindo que pessoas que tenham acesso a poder e a dinheiro se distinguam das outras. Quer se distinguir, distinga-se pelas ideias e pelos projetos, pelo que fez e pelo que propõe, mas não porque tem mais dinheiro ou mais poder. Então, o que o Ministério Público está fazendo, está desequilibrando realmente aquele equilíbrio criminoso que havia. Então, se é o desejo de se retornar àquilo, nós realmente somos uma fonte de problema. Isso não há dúvida nenhuma. Fundão partidário. O fundão partidário foi criado para manter o status quo, principalmente porque ele não estabelece mecanismos de distribuição, deixando isso na mão dos caciques partidários. E, ao deixar na mão dos caciques partidários, estabelece o poder dos caciques partidários e a sua capacidade de manter o controle dos partidos. Então, ele não foi feito para resolver o problema, foi feito por conta da necessidade de dinheiro pós-Lava Jato, quando as doações eleitorais são proibidas das pessoas jurídicas e quando ficam todos ressabiados de passar caixa 2, passar por fora. Diante desse quadro, precisavam de dinheiro, porque o sistema eleitoral continua sendo caro, então foi criado o fundão partidário. E os caciques partidários de hoje, desculpe, eles não representam mais aspirações e modelos de políticos. Eu lembro, eu falei isso para o doutor Liviano quando nós estávamos vindo, eu estive no Comício das Diretas, eu vi o Palanque, eu vi Tancredo, eu vi Ulisses, eu vi Montoro, eu vi Covas, eu vi Brizola, eu vi Lula, e eu acreditava nessas pessoas. Eu olhava para eles e tinha uma referência ética. Hoje, eu duvido que alguém aqui me levante 5 nomes de políticos hoje que sejam referências éticas. Referências que você possa dizer, esta pessoa está propondo mudanças. Essa pessoa eu acredito que pode mudar. Sabe por quê? Porque esses grandes, eles ficavam no mundo das ideias e deixaram um pequeno submundo dos partidos dominarem as máquinas. Providenciavam as campanhas, arregimentavam cabos eleitorais, controlavam o dinheiro e a partir de que eles foram falecendo, saindo da política, houve a emergência desse segundo escalão, e esse segundo escalão é o que nós vemos hoje da política. Pessoas ligadas a financiamento de campanhas e ao controle da máquina, mas não a realmente terem propostas. A sociedade civil tem um papel, através de instituições, através de ONGs, através de redes sociais, ela não pode deixar de se manifestar, através do apoio, inclusive, às novas medidas contra a corrupção. Perguntem para o seu candidato. Exijam, escolham pessoas que tenham compromisso. Não precisa ter compromisso 100%, mas pergunte quais são as medidas que ele apoia, se ele conhece. E, dentre elas, existe uma que refere-se aos mecanismos de compliance nas grandes contratações públicas. Existe um projeto que prevê
que as grandes contratações públicas só possam ser deferidas a empresas que tenham programas sólidos de compliance e controles internos. É um começo, é uma exigência. O que é um programa sólido de compliance? Eu descubro quando o programa é sólido, normalmente quando eu vejo que ele não é, porque ele bate na minha Odebrecht. Um programa sólido até o dia que a Lava Jato apareceu. Mas, de qualquer modo, nós temos que acreditar que nós devemos fazer essa exigência. Então, já existem projetos a respeito. Obrigado. Agradecer muitíssimo a contribuição do Dr. Carlos Fernando Santos Lima. A Operação Lava Jato vem escrevendo uma página histórica no combate à corrupção no Brasil, e a sua exposição hoje, nesse seminário, nos brinda a todos com uma reflexão importantíssima a respeito desse tema. Sempre que nós o chamamos, as suas colaborações são extremamente importantes para o Instituto Não Aceito Corrupção, e esperamos sempre poder contar com a sua sempre valiosa contribuição. É uma honra para nós termos sempre a sua presença aqui. Muito obrigado. Motivo de grande honra e alegria termos tido a sua palestra, a sua exposição, sempre brilhante e muito visionária e muito lúcida a sua exposição. Muito obrigado, Carlos. Agradeço a todos, agradeço ao Instituto e à Câmara e aos vereadores presentes e à população. Obrigado. E você acompanhou, então, aqui a palestra da corrupção, um problema da humanidade, com o palestrante Carlos Fernando dos Santos Lima. O segundo seminário, Caminhos contra a Corrupção, promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Câmara, segue aqui no plenário, com debates e outras palestras. Posteriormente, você vai poder conferir tudo no Instagram e também na TV Câmara Campinas, no YouTube. Nós voltamos no final do dia com a transmissão da última palestra do seminário. Fique agora com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.